A gente já conversou nessa edição do programa de Utilidade Pública sobre os cuidados com a voz, né? A gente usando a máscara, essa barreira acaba fazendo com que a gente fale mais alto, sensação de que a gente está ouvindo menos. Também a gente acaba forçando muito, a gente trouxe também a dica da fisioterapeuta Sara Bonfim, cuidados com a pele, com o uso da máscara. A gente vai trazer também, tentar trazer alguma dica, por exemplo, sobre óculos embaçados, né? Porque é outro trauma e outro drama aí com esse uso das máscaras. Agora a gente vai falar de um outro problema desse período, na verdade trazendo dicas e soluções, batendo um papo com o Lucas Rego, que ele é fisioterapeuta, né? Isso. E é diretor também do Conselho Regional de Fisioterapia. Lucas, seja muito bem-vindo ao programa de Utilidade Pública. Obrigado, em nome do Conselho, agradeço também a presença até da gente vir informar e fazer um serviço público, né, para a população, que há 6 meses modificou totalmente o seu ritmo de vida, né? Lógico que a gente tinha uma quantidade de pessoas mínima que faziam home office, mas de repente as pessoas foram colocadas em um ambiente que não era adaptado para elas, né? Muitos em seus trabalhos têm um ambiente, tem a questão de ergonomia que as empresas, né, as empresas sérias, né? A gente passou por um período de muita cobrança em relação ao bem-estar, inclusive até com pausas para fazer algumas atividades de tanto tempo. A gente vinha evoluindo. Exatamente, até porque a prevenção gera menos custo, né? De funcionário afastado, de funcionário com lesão e funcionário com dor não trabalha de maneira adequada. E de repente a gente viu essas pessoas, eu também, né? Você também, você continuou trabalhando fora e de dentro, mas a gente foi colocado em casa, né? Muitas vezes a gente teve que adaptar a uma sala de televisão com a cadeira, que é cadeira de jantar, não é cadeira propícia para você. A gente tem um problema recorrente, que é hoje poucas pessoas usam o PC, né? Que o PC tem maior capacidade de adaptação, a gente usa o laptop. Eita, né? E o próprio celular, né? O celular, principalmente. Que você, né, já ficava então, assim, que já era um problema. O laptop é um computador feito para atividades rápidas, terminou virando atividades contínuas, então ele exige algumas adaptações. Né? O celular também, felizmente hoje eles estão maiores, né? Porque quanto menor você tem a tendência a inclinar, né? Mas assim, de informar também que há uma preocupação muito grande das pessoas com a postura, né? Existe uma postura perfeita, né? Às vezes a pessoa acha que a postura perfeita é aquela pessoa com o peito para fora, né? Barriga para dentro. A gente tem a postura ideal para cada pessoa, né? Tá. A postura ela precisa ser funcional para que aquela pessoa não tenha dor, né? Não tenha algum tipo de alteração biomecânica que provoque algum outro problema. Mas nesse período tem algum levantamento, alguma observação, algum acompanhamento que vocês tenham feito? Se você tem mais, a dor é mais aqui na parte de cima da coluna, se é mais na parte de baixo, se é porque as pessoas estão ficando muito curvadas, ou às vezes no laptop, no notebook a gente trabalha na cama, né? Porque a gente vai mudando, né? Acho que talvez, eu não sei se você também vai se identificar ou não que está acompanhando o programa, mas a gente fica meio cansado, né? De passar ali, sentou ali aquela cadeira que não é adequada, você já não quer mais aquela, já vai para outra, daqui a pouco já está ali na cama, ali todo sem postura. Tem alguma coisa relacionada? Eu vou te dizer assim, que naturalmente você está fazendo, na verdade, o certo, que é se movimentar. Né? Porque a grande questão é que, a partir do momento que você para de fazer, muitos pararam de fazer atividade física, grande maioria começou a perder o ritmo normal de vida, que ainda que não fizesse atividade física, mas caminhava para um supermercado, caminhava para outro lugar. E isso gera um enfraquecimento da musculatura. Né? Por si só, isso já sobrecarrega. Pessoas de 40, 50, 60 anos já tem um decréscimo de músculo, já tem um decréscimo de crossfit, a gente está falando, eu ia falar do crossfit, que você não tem decréscimo porque você é atleta. Mas assim, as pessoas que não fazem já tem um decréscimo de massa muscular, de massa óssea, e aí por si só isso já atrapalha na falta de atividade, na falta de movimento. Então assim, tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Eu mesmo indico para as pessoas que trabalham com o celular, mais especificamente, que mudem de postura. Façam isso mesmo. Não é que você vai ficar, você não pode ficar 3 horas numa cama assim, direto. Qual o tempo ideal? Qual seria a orientação? Quanto tempo você fica na posição para você trocar ou você tem que parar com tudo? Porque os blocos anteriores,
A gente conversou com a doutora Neuza Salles, que era fonoaudióloga, ela trouxe a experiência dela, que ela tem essa necessidade de dar uma parada geral por conta de cansaço, não só da voz, mas conta tudo, né? Porque a postura está nesse meio importantíssimo. Eu acho que você percebe isso, a gente percebeu também, com essa relação de parada entre uma reunião e outra, por exemplo. Primeiro porque agora a gente, se brincar, quando a gente abrir a geladeira de casa, tem um link de reunião, né? Então, como é tudo novo, a gente perdeu um pouquinho a noção de tempo, né? E de espaço. Então, parece que a pessoa que está em home office recebe por 24 horas, né? Tem que trabalhar 24 horas por dia. As reuniões por home office, elas já, isso é comprovado, elas já exigem uma concentração muito maior. Então, essa concentração muito maior, além do desgaste físico, de tensão, de você estar prestando atenção a cada segundo para não perder, quer dizer, essa tensão de cada segundo você já provoca uma tensão generalizada de espasmo. Espasmo na musculatura é falta de lubrificação, falta de irrigação enfraquece a musculatura. Então você tem a tensão por conta disso tudo que é novo, você tem a tensão do que exige essas reuniões e você tem a falta de atividade física. Aí tudo isso daí vai levar a dor. E aí, olha, gente, a atividade física, a gente sabe que as academias estão voltando, né? Mas como a gente não tem vacina ainda, é bom lembrar que assim, a pandemia não acabou, tá? A gente continua com risco. Então, a melhor forma é fazer uma atividade física em casa também, gente. A gente não está falando de fazer uma atividade física específica, né? É de se movimentar. Movimentar. Eu não sou profissional de educação física, mas a gente trabalha também com essa questão de condicionamento físico. Eu orientava meus pais, minha sogra, caminhe pelo menos 20 a 30 minutos em casa, senta e levanta da cadeira. A gente foi feito para se movimentar, né? Já passou o tempo em que, quando a pessoa tinha dor, né, quando a pessoa tem alguma restrição, era para ficar orientado para ficar paradinha, sem se movimentar. Isso é um efeito em cascata, porque você não se movimenta, o músculo enfraquece e aí você vai ter mais dor, né? Quando você imobiliza determinada região, você alivia naquele momento, mas você está enfraquecendo aquela musculatura naquele momento. Como eu falei do celular, 20, 15, 30 minutos, vai, levanta. Na reunião não tem problema nenhum você aparecer andando na reunião, você ir para outro lugar, senta em outro lugar, deita na cama. É movimento, né? É lógico, como eu já falei no início, que é tudo muito novo, né? As pessoas foram pegas de surpresas, né? Muitos já estão começando a se adaptar, muitos não vão voltar mais como era o ritmo antes, né? Muitos vão voltar à atividade maior de home office, né? Acho que as empresas, as empresas de arquitetura, esses novos empreendimentos aí, já há um movimento de surgir com o setor para home office, né? Eu tenho um trabalho... Até que em muitos casos a gente está falando de economia de tempo, né? Que era uma grande demanda que a gente tinha antes. A gente vivia reclamando que deslocamento, que toma tempo, que é trânsito. Hoje em dia a gente já percebeu que tem muitas coisas que a gente não precisa mais ficar se deslocando, que a gente consegue resolver da mesma forma, de uma forma prática, cada um no seu quadrado. Exatamente. E aí a gente tem, como eu disse, é muito recente, a gente tem que se readaptar. Claro que adaptar o seu habitat, o seu ambiente, né? Quando for possível, comprar uma cadeira adequada em que você consiga posicionar os pés, as mãos, que você consiga girar, né? Você adaptar o laptop, por exemplo, que a gente tem aqueles suportes, né? Porque faz pilha de livro. Ou pega livro e levanta. O ideal é manter na altura da visão? Com um decréscimo de pelo menos 20 e 30 graus, né? Com um pouquinho de descida. E a distância da tela, ela tem que estar da distância da sua mão, certo? Olha, a dica que é a distância geral, a distância ideal. Novo normal, né? Segurar aí, a tela tem que estar aqui. Isso. Porque quanto mais longe estiver, mais você vai tender a fazer isso. Você pode até começar certinho, mas no final você já vai começar a fazer isso. Começou a fazer isso, você já começa a tensionar aqui, né? Tensão cervical, aparece a dor de cabeça, a cefaleia, Ou seja, né? Tem gente que tá com dor de cabeça que nem imagina. Que nem imagina, que você já tem aquela tensão local e aí passa 2, 3, 4 horas parado naquela posição, né? A posição sentada, por si só, é a que mais sobrecarrega, principalmente as últimas vértebras da coluna, né? Então é melhor estar em pé e deitado, sentado, procurar se movimentar por conta disso, né?
aquela história que a gente tinha de se abaixar, agora prestem atenção para não confundir, uma coisa é atividade física, outra coisa é atividade funcional do dia a dia. Mas, por exemplo, caiu uma caneta, que a gente era orientado a dobrar os joelhos, né? Dobrar os joelhos para pegar. Absolutamente não existe isso mais, porque se a coluna ela foi feita, ela foi formada para flexionar, você precisa movimentar a coluna. Então, assim, uma coisa é cair uma caneta e você pegar, outra coisa é você estar fazendo crossfit, pegar um peso de 20, 30 quilos, aí você tem que proteger. Mas a coluna ela precisa se movimentar nas condições que tem. A coluna não roda, então você precisa fazer essa atividade. A coluna não flexiona, você precisa movimentar. Alongamento, né? Quando você acordar e acordar seu corpo para aquilo ali, ou seja, aqueles 5, 10 minutos que você reserva, né? Você vai estar prevenindo dores durante o dia, essa fadiga também, porque isso tudo a gente está falando de fadiga, muito fadiga vocal. Mas, gente, a sensação que a gente tem é de fadiga geral, entendeu? Ó, 24 horas aí de trabalho, link até dentro da geladeira, como trouxe aqui o Lucas. Não faz, a gente acha que não tem tempo mais de fazer atividade física, porque a gente não consigo entender, porque antes você se deslocava para os locais, né? Você ia de um lado para o outro, e você conseguia fazer tudo. Agora você economizou esse tempo, vai dar uma rearrumada aí nessa tua lista de prioridades e incluir aí, talvez, sei lá, meia hora. Cordinha, gente, vamos pular corda em casa, vamos flexionar aí, fazer uma mobilidade. Exatamente. Na coluna. Essa questão também desse tempo parado, é também aconselhável, claro, você fazer um exame geral, né? Porque a gente sabe que como sequelas do Covid, muita gente que não teve, você tem problemas cardíacos, você tem problemas respiratórios. De repente você não teve a sintomatologia naquele momento, mas você pode ter tido algum tipo de lesão. Então é interessante, quando for começar uma atividade física mais forte, fazer a questão de exame, ir para o seu clínico geral, para fazer uma bateria de exame, para ver como é que estão as suas condições, porque esse vírus, além de tudo, ainda é muito desconhecido e a gente ainda não tem a noção exata das repercussões pós-Covid, né? Existem miocardites, né? Eu tenho uma paciente que teve miocardite por conta do Covid, que é inflamação no coração, né? Problemas respiratórios, neurológicos, e aí a gente tem uma gama de alterações que podem acontecer e que as pessoas ainda também não estão se dando conta. Então também é ter cuidado nesse retorno à atividade física e se preocupar em fazer um exame mais detalhado, né, para poder voltar com segurança e não ter também um problema. A gente vai dar uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo com o Lucas, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho depois do intervalo.